O Brasil pretende lançar o seu primeiro satélite de comunicação em defesa até 2015. A tecnologia será 100% estrangeira, a um custo que deverá superar US$ 1 bilhão, apenas com o preço do satélite. O objetivo é iniciar um processo de parceria internacional. Alguma tecnologia nacional só deve aparecer em 2017, para quando está previsto o lançamento do segundo satélite. O Programa Espacial Brasileiro é o tema deste Cidadania com o nosso convidado, José Leonardo Ferreira, professor do Instituto de Física da Universidade de Brasília. Professor, prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios. Agradeço o convite. Por que o Programa Espacial Brasileiro demora tanto? Já está aí há tantos anos e não decola literalmente, né? Desculpando o jogo de palavras. De fato, o Programa Espacial já tem um pouco mais de 50 anos, né? E não cumpriu ainda todos os seus objetivos, apesar de já ter alguns sucessos, né? Quais são os sucessos? Os satélites de coleta de dados do INPE, né? O programa de desenvolvimento de foguetes suborbitais do IAE, do CTA, né? E alguns outros programas de colaboração internacional que o INPE tem dado bastante, tem tido bastante resultados positivos, né? Principalmente na área de sensoriamento remoto e em áreas de aplicações meteorológicas, né? No entanto, eu acho que ele ainda está devendo justamente o domínio completo da tecnologia espacial. Que é justamente nessa área estratégica de comunicação e defesa, né? E por isso, justamente por isso que o Brasil até hoje ainda não conseguiu, por seus próprios meios, né, a partir do território nacional, colocar um satélite em órbita, né? E ainda também vai precisar de muita tecnologia, alguma tecnologia para colocar um satélite geoestacionário, como esse que você acabou de anunciar, né? Quando a gente olha, por exemplo, para casos como o da China, com quem o Brasil tem um programa conjunto nessa área de satélites, né? Segundo consta, a China partiu lá atrás de um patamar até mais atrasado que o brasileiro. Isso. E, no entanto, hoje a China tem até estação espacial. Certo. Exatamente. Acabaram de fazer mais um lançamento de um foguete inteiro, completo, né? Recentemente, mais uma. Já mandaram mulheres para o espaço. Isso, Agora tem mais uma equipe que foi. Estão fazendo um acoplamento na base espacial que eles têm. Como é que pode a China ter avançado tanto e o Brasil ter avançado tão pouco? Além da China, a gente pode citar também o caso da Índia e até mesmo da França, cujos programas espaciais se iniciaram mais ou menos na mesma época do que o Programa Espacial Brasileiro. Mas no Brasil nós tivemos vários problemas, né? Problemas internos com a questão da falta de continuidade, né? Porque uma das coisas importantes para os programas espaciais é a continuidade. O programa espacial não pode ser apenas um programa de governo, né? De um determinado governo, mas tem que ser um programa de Estado. E ele tem que ter uma perspectiva bastante longa, né, de aplicação de recursos. Isso que eu ia perguntar. Quando o senhor fala em falta de continuidade, é uma continuidade orçamentária, garantir que o dinheiro seja colocado ali ano após ano, que você saiba quais são os programas, onde é que está sendo aplicado. Isso de um lado, são três coisas. Do outro lado, a formação de recursos humanos também tem que ser contínua. E uma terceira parte importantíssima, que é a participação da indústria, né? Essa também tem que ser incentivada. Então, você tem que trabalhar nessas três frentes, né? Investimento nos institutos de pesquisa, formação de pessoal e participação da indústria. Qual é a situação hoje no Brasil nessas três áreas? Pois é, eu diria que o programa espacial ele teve grandes problemas no final
da década de 90, início dos primeiros anos, aí 2001, 2002, que infelizmente culminou com aquele acidente, né? E o programa espacial teve uma queda muito grande nos recursos, de uma forma geral. Antes do acidente, o que tinha acontecido? Os recursos tinham ido ao mínimo, né? E havia, de fato, uma falta de gente em várias áreas, e isso acabou comprometendo o desenvolvimento do programa. Nesse ponto, né, foi muito ruim devido à falta de continuidade. Mas tem também um outro lado, que é aquele lado estratégico, né? Porque o Brasil sofreu também com um bloqueio tecnológico, principalmente na parte do lançador. Um bloqueio tecnológico? Bloqueio tecnológico. Por por vários países, né? Principalmente partindo dos Estados Unidos. A tecnologia de foguetes pode ser usada também como armamento, né? Isso. E os Estados Unidos sempre teve como filosofia não incentivar esse tipo de tecnologia na América do Sul como um todo. E aí algumas partes do foguete, por exemplo, do VLS, nunca puderam ser totalmente adquiridas, e isso também comprometeu em muitos anos o desenvolvimento do foguete e, claro, né, por conseguinte, o domínio da tecnologia espacial. Então, esse fator internacional também foi muito importante. Agora, por exemplo, o caso da China, né, que a gente mencionou aqui anteriormente. A China não pode ser considerada exatamente um aliado dos Estados Unidos, não é? Sobretudo nessa área estratégica. Isso. Como é que a China avançou e nós não? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Ou a própria Índia, ou a própria França. Quer dizer, o fato da França estar na OTAN, por exemplo, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para fins militares, não significa que você vá conseguir acesso fácil a uma determinada tecnologia que um outro país considere sensível, né? Tanto a China quanto a Índia sempre tiveram seus programas de defesa como prioridade. E também como os seus programas espaciais também, né? Mas tiveram ajuda da Rússia. Tanto a China quanto a Índia tiveram, no início dos seus programas, bastante incentivo, né? Eles souberam pegar essa ajuda e multiplicar essa tecnologia, dotando os seus países de infraestrutura. Isso se faz com a participação da indústria, a participação da sociedade como um todo, né? Ou seja, tem que ser um plano de Estado, né? Tem que ser um plano de Estado. Nem de governo. Nem de governo. Então, isso que talvez faltou também no programa, no programa espacial. Nós tivemos ajuda no início do programa, houve, de fato, programas de colaboração com os Estados Unidos, programas de colaboração com a França, ok? Mas, infelizmente, a política nacional nessa área, principalmente nesses 3 segmentos, não seguiu, não cumpriu, né, os passos que deveria cumprir para poder aproveitar essa ajuda. Houve cooperação com a Rússia também, não? Com a Rússia menos, tá? Mas houve uma cooperação intensa com a França, por exemplo, na área de foguetes, por exemplo, e na área de satélites também. Agora, o senhor estava fazendo esse rescaldo aí histórico e cronológico e chegou até o momento daquela explosão lá no Maranhão, né, na base de lançamento, em 2003, que foi uma grande tragédia. Foi. E a partir daí, como é que está a situação hoje? Aí eu diria que houve um grande trauma do programa, né, mas aí o programa começou a receber os seus investimentos. Eu diria que o desenvolvimento do programa atualmente está bem melhor, pelo menos, do que na década de 90. Existe um novo Programa Nacional de Atividades Espaciais, que não só tem aumentado o investimento na área espacial, talvez não no patamar que nós gostaríamos, né, mas tem aumentado ano a ano esse investimento, e muitas ações estão sendo feitas. Então, ao menos promete. Ações ao nível da formação de recursos humanos e ações principalmente ao nível de participação da indústria, como você acabou de anunciar aí na questão do satélite
de comunicações e defesa, né? Que é aquele acordo entre a Telebrás e a Embraer, Exatamente. Ah, sim, é importante também, houve um outro acordo importantíssimo, justamente porque esse é um dos problemas do programa espacial brasileiro, que é o foguete lançador, né? Você pode desenvolver o satélite, como muitas nações desenvolvem. Exemplo, a Inglaterra desenvolve satélites, mas não tem foguetes, então ela usa foguetes de outros países. O Brasil não, o Brasil precisa ter o seu satélite, precisa ter o seu foguete. Por quê? Porque para ele dominar totalmente a tecnologia, ele não pode ficar dependente de outro país para o lançamento. Então daí ele fez um acordo, né? Fez um acordo com a Ucrânia, justamente para permitir que o Brasil adquira a tecnologia de grandes foguetes lançadores. Mas aí, professor, não é talvez um erro estratégico querer dominar tudo de uma vez? Quer dizer, e aí você não acaba conseguindo fazer nenhuma das duas coisas, que é o que está acontecendo de fato aqui hoje no Brasil, por exemplo. Não poderia se fazer como faz a Inglaterra, quer dizer, você desenvolve vai lançando o satélite e aí com o tempo desenvolve o foguete. Pois é. Então, mas aí tem a diferença política, geográfica, histórica de cada país, né? A Inglaterra está na Europa, lá você tem a Comunidade Europeia, e a França tem a tecnologia que agora é da Comunidade Europeia. É o Ariane, né? É o Ariane, justamente. Então a Comunidade Europeia tem não só o seu foguete, que é o Ariane, como tem sua base de lançamento em Kourou, nas Guianas. Isso, tá? Que é território francês. Exatamente. O Brasil não tem isso. Então, os países que não têm isso, como a China, como a Índia, eles têm que ter o seu próprio foguete, o seu próprio programa de desenvolvimento. Agora, esses satélites de monitoramento que o Brasil desenvolveu com a China, eles foram lançados lá da China. Isso, exatamente. Esse é também um programa bem sucedido. O satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, né? O CIBERS, é um programa realmente foi importante para o país, principalmente porque o CIBERS permite o monitoramento da Amazônia, por exemplo, né? Expansão das cidades. Esse programa adotou o INPE, de uma tecnologia de sensoriamento remoto. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que está no mesmo nível, pelo menos nessa parte, com os outros institutos internacionais. E por que esses satélites foram lançados da China e não daqui? Todo mundo diz que aqui no Equador, pelo posicionamento, que gasta muito menos combustível, economiza, por que não lança daqui também? Pois é, porque o Brasil não tem a tecnologia de foguetes. E é isso que está se tentando obter. O programa, vamos dizer assim, tem duas vertentes. O Instituto de Aeronáutica e Espaço, lá do CTA, continua desenvolvendo... O CTA é o Centro da Aeronáutica. Da Aeronáutica, DCTA atualmente, né? Ele continua desenvolvendo o veículo lançador de satélites, né? E também tem outros projetos menores aí, mas continua... Qual é a perspectiva para a gente dominar essa tecnologia do lançamento? Olha, até onde eu estou sabendo, o VLS poderá ser lançado a partir de 2015. Tá? Então vai ser na época desse primeiro satélite estrangeiro que o Brasil vai comprar. Isso, só que o VLS, a capacidade de lançamento... Não daria para o satélite. Não daria. Ele é um veículo que lança satélites em órbitas baixas. A banda K, né? Não. Em órbita, a questão é a órbita, né? A potência do foguete para poder colocar numa órbita baixa, média ou geoestacionária. Sim. E esse vai ser geoestacionário, que é uma órbita mais distante da Terra. 36 mil quilômetros. E para isso você precisa de um foguete mais potente. Bem mais potente. Bem mais potente. Bem mais, né? Agora, o grande centro de formador, né, que é um desses três pilares aí que o senhor mencionou, o pilar da formação humana, o grande centro aqui no Brasil ainda é o ITA? Ainda é o ITA, mas felizmente nós estamos tendo uma iniciativa de alguns anos para cá de estabelecimento de alguns cursos de engenharia aeroespacial na Universidade Federal do ABC, em Belo Horizonte, e aqui em Brasília também, a UNB, a questão de 2 anos atrás, lançou um curso de engenharia aeroespacial
que vai formar aí logo uma primeira turma e vai ajudar o programa espacial nessa parte dos recursos humanos. Né? Porque essa formação de massa crítica é fundamental para um programa dar certo. Fatalmente, é fundamental. Professor, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso estúdio. Eu vejo que o senhor está otimista com esse programa. Sim. E a gente espera que realmente ele decole, porque o Brasil precisa muito, né? Um país continental como o nosso não pode ficar sem essa tecnologia, né? Como dizem em inglês, né? Sem um pássaro no ar, né? Eles chamam de pássaro, né? É pássaro, exatamente. Eles chamam de pássaro. Professor, mais uma vez, obrigado. Agradeço também a você que nos acompanhou aqui. Nós conversamos hoje sobre o Programa Espacial Brasileiro com o nosso convidado, o professor José Leonardo Ferreira, da Universidade de Brasília. Ele dá aulas no Instituto de Física da Universidade. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica até, entre na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.